Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde, nesses 30 anos de TV Canção Nova. Que bênção, né? Bênção sim, porque a gente pode estar fazendo programas exatamente como esses que nós estamos fazendo e faremos hoje, por conta que o nosso compromisso é com a sua saúde, né? E Deus quer que você tenha sempre o melhor. Por isso que a gente traz o melhor aqui no programa Mais Saúde. Hoje, novamente conosco, o professor Cícero Gale Coimbra, que é neurologista, professor associado da Unifesp, né? E do setor lá de neurologia e neurociência, correto? Correto. Bom, vamos falar um pouquinho de vitamina D, mas para nós adultos, porque eu tô passando uma situação constrangedora no consultório. A paciente chega com os exames e eu falo, tá tudo bem? E a sua vitamina D? Porque a primeira coisa que eu pergunto é vitamina D, porque eu quero saber se tem no exame, né? Aí fala, ai, passei pelo meu médico, diz que está ótimo. 20, porque tá 20 o nível agora para pessoas, abaixo de 20 para pessoas que não têm risco. E as que têm risco parece que está de 20 a 30, alguma coisa assim. Antigamente, pelo menos, os laboratórios colocavam que eram de 30 a 100 nanogramas por litro, né? O que está acontecendo? Que agora todos os laboratórios estão colocando como o nível adequado lá embaixo. Isso está acontecendo devido a uma recomendação da Academia Brasileira de Endocrinologia, o que para mim é uma coisa extremamente inacreditável, né? Já que 20 nanogramas por ml é a metade do mínimo que a Sociedade Americana de Endocrinologia, Endocrine Society, recomenda. É o mínimo, não o ideal. A Endocrine Society seria 40 nanogramas. Então, atribuir como normal apenas acima de 20, por exemplo, 21 já seria normal, ou 20,5 já seria normal, para uma pessoa que não está em risco, você vai colocar essa pessoa em risco. Porque estando deficiente em vitamina D, e principalmente se essa pessoa, por acaso do destino, também tiver resistência genética aos efeitos da vitamina D, né? Então você vai estar criando toda a situação para que essa pessoa que não é de risco se torne uma pessoa doente. Perfeito. Né? E aí ela vai cair no nível de que se recomenda, então seria acima de um nível maior para pessoas que não estão doentes, não estão sob risco de alguma forma. Mas o que está falhando aqui é entrar dentro da prática médica, ser incorporada à prática médica o conceito de que existem diferentes níveis de necessidade de vitamina D em diferentes indivíduos. Então, né? no caso, a vitamina D, ela é importante para todo mundo, só que para cada caso a gente teria que ter uma dosagem diferente, seria isso? Sim, se estima que a vitamina D regule cerca de 10% da nossa genética, o que é uma coisa torna uma coisa inacreditavelmente importante para a saúde humana. E quanto à questão de doses, né, os pesquisadores têm se norteado pelo que a natureza forma por si mesma. Não é vitamina, ela é formada na pele por exposição solar. No horário em que é proibido, entre aspas, pelos dermatologistas. Mas bastam poucos minutos de exposição solar, insuficientes para provocar qualquer risco de câncer, pelo contrário, diminuindo os riscos de câncer, inclusive o câncer de pele, né? Desde que você não prolongue excessivamente ao ponto de provocar queimadura de primeiro grau na sua pele, bastam poucos minutos, depende, claro, de vários fatores por exemplo, da quantidade de área exposta ao sol, do horário em que você está produzindo, se expondo ao sol. Então, o horário em que o sol está a pino é o horário em que você tem mais radiação ultravioleta do tipo B, que é a que produz a vitamina D na pele. Depende da idade da pele, da cor da pele, né? Mas de uma forma geral,
Se você tiver, por exemplo, vestindo camiseta, regata e bermuda, né, cerca de 20 a 30 minutos de exposição ao sol, que não seja um tempo suficiente para deixar a pele sequer discretamente avermelhada no dia seguinte, já são suficientes para produzir uma quantidade de vitamina D que varia entre 10 mil unidades e 20 mil unidades em uma única exposição solar. Então, conclusão, é fisiológico. 10 então, mil unidades é considerada pela Seguenot Adverse Effect Level, que significa, traduzindo para o inglês, que todos os pesquisadores dessa área concordam que não há qualquer risco de efeito adverso. Né? Então, 10 mil unidades deveria ser dado para todos os indivíduos adultos com pelo menos 50 quilos de peso. Olha aí, para todos os indivíduos adultos acima de 50 quilos de peso. Com pelo menos 50 quilos. Com pelo menos, né? E no início, quando a gente começou a conversar sobre isso, alguns médicos, né, abriram os olhos. Aí eu lembro que eu estava num congresso de câncer, fazer uma palestra, e encontrei com um amigo em comum, José Cláudio Casali, que é um oncogeneticista bem importante. E aí ele falando assim, eu tomo 10 mil unidades de vitamina D. Eu falei, eu também. Aí o meu marido falou assim, acho que é melhor eu começar a tomar. Porque realmente, e não é fácil mesmo assim chegar no... Olha, esse último exame que eu consegui estar com 85 de vitamina D, e é porque eu fui tomar um solzinho no Nordeste. Porque se não fosse assim, não é fácil também chegar a bons níveis, né? Tomando somente suplementação. A gente sempre tem que ter um solzinho ajudando, né? Principalmente as pessoas que estão acima do peso, né? A gente sabe que o tecido gorduroso que fica debaixo da pele, ele rouba a vitamina D da circulação. Então, você tem que compensar esse roubo e às vezes você tem que duplicar ou triplicar a dose de vitamina D, dependendo do peso que a pessoa tenha. Interessante. E para criança? Para criança a gente tem, através da revisão da literatura e do efeito que nós temos obtido com a administração de vitamina D, recomendado que para cada 5 quilos de peso se dê 1000 unidades de vitamina D. Tá. É uma soma simples. Se a pessoa quiser fazer uma coisa mais precisa, não é tão necessário, ela pode dar 200 unidades por quilo de peso, que é a mesma coisa do que 1000 unidades por cada 5 quilos. Mas a gente recomenda, e todos os pesquisadores recomendam, todos os pesquisadores dessa área, pelo menos os mais bem considerados, como o professor Michael Holick, eles recomendam que a criança ao nascer esteja, mesmo que tenha menos do que 5 quilos, já comece recebendo 1000 unidades por quilo de peso. Perfeito. E a gente estende isso para que quando atinja 10 quilos de peso passa para 2000 unidades, quando atinja 15 quilos de peso passa para 3.000 unidades, 20 quilos de peso, 4.000 unidades e assim por diante. Ou seja, para cada 5 quilos de peso, 1000 unidades a mais. Perfeito. Qual é o, por exemplo, vamos fazer alguém que está nos assistindo, uma mãe, fala assim, puxa vida, eu nunca fiz um exame, vou pedir para a pediatra fazer um exame para saber como que está a vitamina D do meu filho. Qual é o parâmetro em termos de nanogramas por litro de peso, nanogramas por litro, que seria o padrão adequado para uma criança? Para a Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos é de 40 a 100 nanogramas. Para que as pessoas que não têm resistência à vitamina D atinjam um nível ideal de saúde, eu recomendo que elas cheguem próximo dos 100 nanogramas. Olha aí, gente. Mas, como eu disse, tem pessoas que são resistentes aos efeitos de vitamina D. As doses que hoje são praticadas praticamente não alteram nada. Não faz nem cosquinha, como a gente diz, né? Ou pouco ou nada alteram os níveis plasmáticos. E às vezes o próprio médico, ao dar a dose recomendada, né, que gira em torno de 600 microgramas, 600 unidades por dia, né, ele se vê surpreendido porque passam meses e a pessoa continua com deficiência de vitamina D. Ele não entende o que está acontecendo, se ele está dando a dose diária recomendada. O problema é que a dose diária recomendada está sendo recomendada de uma forma deficiente. Perfeito. Por algum tipo de motivo que eu não consigo entender, essa dose diária é muito deficiente, essa recomendação é muito deficiente.
Então, se nós formos hoje fazer um resumo do que falamos, então, primeiro, todo mundo teria que tomar vitamina D? Todos, sem exceção. Sem exceção. 10 mil unidades para o adulto. 10 mil unidades para o adulto. Então fica, porque eu gosto quando a gente acaba o programa falando uma coisa concreta que a pessoa traga para a vida dela, né? Então quer dizer que, exatamente. E a Nutris também tem que estar continuando a tomar as 10 mil unidades de vitamina D por dia, né? Porque ela vai passar pelo leite materno para o bebê, né? Exatamente, mas pode ser que não seja suficiente. Ah, é? E por isso, mesmo a mãe que esteja tomando 10 mil unidades por dia e amamentando, o bebê mesmo assim ele tem que estar tomando sendo suplementado. 1.000 unidades por cada 5 quilos de peso. Isso não acontece, já não é necessário para gestantes que, por exemplo, têm uma doença autoimunitária, que está sob controle com altas doses de vitamina D, aí é diferente, porque essa criança está recebendo doses bem adequadas, altas de né? vitamina D pelo leite materno, sem efeitos colaterais nenhum efeito adverso. Perfeito. Professor, muito obrigada. Programa Mais Saúde deixando para vocês essa big informação e esperamos vocês no próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.